Não, senão... Pode ficar aqui mesmo, Julieta. Pronto. Eu posso pedir ajuda aqui, né? Tá bem. Então, bom dia a todas, bom dia, deputada Janete. Eu quero, em nome da senhora e da deputada Érica, agradecer a iniciativa da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e reiterar a importância de uma discussão como essa nessa casa, uma casa que deve zelar pela promoção e pela proteção dos direitos humanos e reiterar em todas as suas ações que os direitos das meninas e os direitos das mulheres são direitos humanos. Então, para nós do Fundo de População das Nações Unidas, é um grande prazer estar nessa casa dialogando e compartilhando algumas das informações relacionadas ao relatório da situação mundial de 2016, que teve como tema 10. Como o futuro das meninas dessa idade depende e influencia o futuro de todo o mundo, de toda a humanidade. E por que discutir sobre o futuro destas meninas de 10 anos? Nós sabemos que a vida de uma menina muda quando ela completa 10 anos de idade. A partir desse momento, o seu destino passa a depender do apoio que ela receba das suas famílias, da comunidade, da sociedade, daqueles que estão no executivo, no legislativo, no judiciário. Para que ela possa moldar o seu próprio futuro, os investimentos corretos devem ser feitos. E em 2015, quando os líderes globais se comprometeram com a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, se comprometeram com metas que serão revisadas periodicamente, mas que têm um prazo para serem alcançadas, é 2030. Estas meninas que em 2015 tinham 10 anos, em 2030 terão 25. Se nós fizermos os investimentos corretos, elas estarão prontas para educar uma nova geração com outros elementos, com outros valores. Elementos e valores que terão sido construídos e consolidados se elas tiverem mais oportunidade de serem mantidas na educação formal, nos espaços de educação formal que sejam de qualidade, onde se promovam a igualdade, os direitos humanos, mas, sobretudo, se valorize a diversidade e a humanidade de cada uma das pessoas que estiverem ali. Se elas tiverem oportunidade de serem mantidas, em especial, nas escolas, em especial até o ensino médio, a possibilidade de ingressarem no mercado de trabalho com maior qualificação e maior remuneração, de serem submetidas a um casamento infantil com menos possibilidade, de engravidarem na adolescência com menos possibilidade, elas vão contribuir, sair do ciclo vicioso da pobreza e da desigualdade e contribuir para mudar o ciclo e entrarem num ciclo virtuoso que é de maiores oportunidades e desenvolvimento do seu pleno potencial. Por isso a importância da discussão deste tema nesta casa. E o que a gente sabe... Opa, está muito para frente. Mais para trás. Ponto. Pode seguir. E o que a gente sabe dessas meninas que, naquele momento, tinha 10 anos? A gente pode passar. Bom, nós sabemos que, no mundo inteiro, elas somam mais de 60 milhões. Nós também sabemos que 9 em cada 10 meninas de 10 anos vivem nas regiões que são menos desenvolvidas no mundo. E a maior parte, a maior proporção de meninas de até 10 anos estão na Índia,
e na China. Esses países, com as maiores coortes de meninas de 10 anos, eles tendem a ser mais pobres. E isso implica na possibilidade de que grande parte dessas meninas de até 10 anos precisam ter os recursos, esses países precisam ampliar os recursos e aprimorar o investimento neste capital humano, em especial aqueles voltados para a educação e para a saúde. Aqui no Brasil, as unidades federativas com maior proporção de pessoas com 10 anos, meninas e meninos, estão entre as mais desiguais. Então, a gente pode ver aqui na distribuição dos pontinhos azuis que aqueles onde a gente tem a maior desigualdade está para cima da reta e tem muitos pontos que são as UFs, as unidades da federação com as maiores proporções de crianças de até 10 anos de idade, que são também as unidades da federação que registram os maiores índices de desigualdade. Pode passar, por favor. Bom, dessas 60 milhões de pessoas, de meninas que compõem essa coorte global de 10 anos, a maioria, mais da metade, está em países com altos níveis de desigualdade de gênero, como vocês podem observar pelo gráfico. Nesses países onde as desigualdades de gênero são estruturantes, são muito evidentes, existem várias manifestações dessas desigualdades e que impactam diretamente na vida dessas meninas. Algumas começam já na seleção pré-natal do sexo. Vocês sabem que em alguns países, quando as mulheres estão grávidas, existem políticas de que não sejam mantidas as gravidezes cujo feto tem o sexo feminino. Mas, para além dessa seleção pré-natal do sexo, também existe depois formas práticas de discriminação que aumentam essas desigualdades e incidem, inclusive, na mortalidade de meninas. Apesar do avanço na redução das desigualdades de gênero em vários países do mundo, as meninas ainda seguem saindo do ensino primário com maior frequência, chegando ao ensino médio com uma menor frequência, em especial nos países onde tem guerras, desastres naturais, mas não só. Aqui na nossa região, na América Latina e no Caribe, é a única região do mundo onde as meninas têm um nível de escolaridade maior que os meninos. É a única região do mundo. Então, nós estamos num ambiente que pode ser favorável, desde que nós todos estejamos comprometidos com o desenvolvimento do potencial dessas meninas. Pode passar, por favor. Aqui no Brasil, por exemplo, o que a gente tem? Que, ainda que a taxa de frequência líquida nos bancos escolares para as crianças de 6 a 10 anos, de 11 a 14, não tenha tanta diferença, né? De 6 a 10 anos é quase igual para os meninos e para as meninas. De 11 a 14 anos já aumenta o número de meninas que estão frequentando as unidades escolares, e isso vai aumentando nas faixas de 15 a 17 e de 18 a 24. Ainda que a coluna laranja, que representa as meninas, seja sempre maior que aquela azul que representa os meninos, vocês identificaram que a coluna lá no ensino fundamental, as colunas são bem maiores que no ensino médio e na educação superior.
Então, sim, as meninas frequentam mais os bancos escolares no ensino médio e no ensino superior, mas a proporção de meninos e meninas que chegam é bem menor do que aquelas que iniciaram lá na educação infantil. E isso deveria impactar diferentemente no momento que você se insere no mercado de trabalho. Mas nós também sabemos, e essa casa e essa comissão sabe, porque também atua muito nessa área, que ainda que as mulheres tenham maior nível de escolaridade, nas mesmas ocupações têm uma remuneração que é mais baixa. Para além da educação, e nós estamos falando o quanto que a educação pode mudar a história, né? A história da vida das meninas, da sua família, da comunidade, do país. Mas aqui no Brasil, 20% da população jovem, a gente tem a maior onda jovem da nossa história. São cerca de 52 milhões de pessoas no Brasil que têm entre 15 e 24 anos, a maior onda jovem da nossa história. Mas 20% dessas pessoas nem estudam nem trabalham. E desses 20% que nem estudam e nem trabalham, e que a gente diz são os sem oportunidades e sem direitos, e não os nem, destas pessoas, 70% são mulheres, são meninas. Estas meninas que não estudam e nem trabalham, têm pelo menos um filho. E tiveram, muitas vezes, as suas crianças, porque elas já tinham saído da escola. Então, ter um espaço da educação formal que trabalhe educação em direitos humanos e que na educação em direitos humanos inclua educação para a igualdade de gênero, educação em sexualidade, você tem a grande possibilidade de mudar a vida dessas meninas, né? Então, ela se mantém na escola e ainda está exposta a esses processos de educação que são processos emancipatórios. Pode passar. Aqui, o que eu queria destacar? O trabalho não remunerado. Nós falávamos das meninas no Brasil, que elas, 6 em cada 10 jovens que não trabalham e nem estudam no Brasil, jovens meninas, têm pelo menos um filho. Para além da maternidade, elas ainda se dedicam muito mais tempo aos afazeres domésticos, que não são remunerados, quando comparados aos meninos que também não trabalham e não estudam. Então, para as meninas que nem estão trabalhando nem estão estudando, incluindo aquelas que já têm filhos, elas dedicam cerca de 30 horas semanais para os afazeres domésticos, enquanto que os meninos, na mesma situação de nem trabalhar e de nem estudar, dedicam 11 horas semanais, em média, para os afazeres domésticos. E isso, no mundo inteiro, se vê, né? As taxas de trabalho, de envolvimento em tarefas não remuneradas são sempre maiores para as meninas, mas também as taxas de trabalho infantil são maiores para as meninas em muitos países, em especial aqueles que têm os maiores índices de igualdade de gênero, de desigualdade de gênero. Essas meninas de 10 anos e as mais velhas, elas trabalham nos negócios da família, elas sempre apoiam nos cuidados, mas elas que poderiam ter atividades assalariadas não o têm. Pode passar. Esse gráfico mostra para a gente a distribuição dos pontinhos, mostra para a gente o percentual de meninas da faixa etária de 10 anos que não têm as suas necessidades atendidas em relação ao planejamento da vida reprodutiva. Nos países que têm as maiores coortes de meninas de 10 anos, são os países que têm os maiores índices de necessidade não atendida no que toca ao planejamento da vida reprodutiva. Estas meninas
Vocês sabem que em muitos países, quando você tem 10 anos, você começa a decidir a sua vida. Em outros países, todas as decisões são tomadas por você a partir daquele momento que você entra na puberdade. Você é colocada em situação de exploração, né, de exploração sexual, às vezes de trabalho infantil, muitas vezes de casamento infantil. Né? Então, as possibilidades, os 10 anos, esse momento, essa fase da vida da menina é uma fase crucial. Se estas meninas estão envolvidas em casamentos infantis, em uniões jurídicas ou uniões estáveis e religiosas, elas estão expostas a um risco maior de infecções de transmissão sexual, de violência, de abuso, de estupro, de gravidez não intencional e também de mortes maternas. Não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil, a estimativa é que haja 66 mil meninas de 10 a 14 anos que estão casadas ou em união. 66 mil meninas de 10 a 14 anos. Entre os nascidos vivos, são cerca de 20 mil nascidos vivos anualmente, filhos de mães de 10 a 14 anos. Isso marca para a gente possibilidades de estupro, de abuso, de violência, que normalmente ocorre no ambiente intrafamiliar. Aqui na América Latina, a gente tem entre 10% e 20% da população de até 15 anos, meninos e meninas, que tem a sua primeira relação sexual antes dos 15 anos. Uma relação que seja consensual, uma relação que seja forçada. Mas esses são os números. Então, nós sabemos que neste contingente são muitos os casos de violência, mas também são muitos os casos de um projeto de vida onde, por exemplo, a gravidez esteja única e exclusivamente porque não há outras expectativas. Se as meninas tiverem investimentos, se forem construídas outras habilidades socioemocionais neste processo do seu desenvolvimento, elas não terão a gravidez, a maternidade no seu projeto de vida mais imediato. Elas poderão protelar esta situação. E aí, alguns números muito rápidos. Assim, lá na década de 90, teve um aumento da gravidez na adolescência. Nos anos 2000, a partir dos anos 2000, tem havido uma queda contínua, mas nós ainda temos muito a fazer. A taxa de fecundidade específica na adolescência é de 65 nascidos vivos a cada 1.000 mulheres de até 19 anos de idade. Bom, pode passar. Nesse 1 minuto que me resta, eu queria falar que sim, são muitos os obstáculos relacionados à saúde e ao bem-estar, então, os riscos de infecção por HIV, de serem submetidas ao sexo forçado, o baixo uso dos contraceptivos modernos, a gravidez na adolescência, a mutilação genital, o casamento infantil, inúmeros riscos de sofrer violência, né? A cada 10 minutos morre uma menina em função de situações violentas. O acesso limitado à educação formal, a proteção desigual em relação aos seus direitos humanos e muitos obstáculos econômicos, né? Mas também existem muitas possibilidades.
Se hoje nós sabemos que no mundo 40% das meninas mais pobres estão completamente excluídas das possibilidades de acesso aos bens e aos serviços, aqui no Brasil nós podemos fazer a diferença e influenciar todo o mundo. A gente pode apoiar as meninas de hoje para garantir aquilo que nós queremos alcançar, que é o bem-estar coletivo de amanhã. A gente pode garantir que estas meninas, e aqui eu reitero o papel dessa casa, né? Que essas meninas possam desfrutar livremente dos seus direitos fundamentais, que elas possam ser protegidas perante a lei, que elas possam ter igualdades iguais à educação formal de qualidade, educação de qualidade que seja acessível, que seja oferecida em ambientes seguros, que estimulem o envolvimento das famílias e da comunidade. É preciso garantir que haja apoio e investimentos nestas meninas, porque isso pode triplicar o rendimento delas e aumentar o rendimento econômico, para além de reiterar a sua humanidade e os seus direitos fundamentais. Essas meninas precisam ser protegidas do casamento infantil, precisam ter acesso à educação integral em sexualidade. Elas precisam, nós precisamos, essa casa precisa garantir acesso amplo e irrestrito das meninas aos serviços de saúde e às ações de promoção à saúde, de prevenção de doenças e agravos. Precisa garantir que essas meninas tenham acesso irrestrito ao tratamento, à reabilitação e que tudo esteja organizado para contemplar as singularidades dessa faixa etária. É preciso que o Sistema Único de Saúde se mantenha, se fortaleça e que ele seja amigável a estas meninas. É preciso garantir o acesso às ações e aos insumos de saúde sexual e reprodutiva, que sejam apropriados para essa idade. E quando, no momento de acessarem o mercado de trabalho, que elas não sejam vítimas das disparidades de gênero no pagamento dos serviços que elas realizam. Elas precisam ser estimuladas à cidadania ativa, serem protegidas contra toda e qualquer forma de violência e discriminação, ter acesso à proteção social e aos meios para combater a pobreza. Investimentos. Elas precisam receber investimentos específicos. E é preciso que elas tenham visibilidade nos números. Nós precisamos ter estatísticas oficiais que também nos permitam compreender mais e melhor a situação destas meninas na nossa sociedade. E estas evidências vão subsidiar a tomada de decisão, seja na saúde, na educação, na assistência social, na cultura, no lazer. Receber apoio de pessoas que estejam ao seu redor, familiares, comunidades, homens, mulheres, não que seja restritivo e de controle das suas vidas e dos seus direitos, mas que seja sempre um processo de ampliação do seu repertório de direitos e de emancipação. Obrigada. Muito obrigada, senhora Fernanda Lopes.